ao vivo. Bora. 10 meses. 10 meses. 10 meses. 10 meses. Live número 40. 10 meses. E, coincidentemente, pela segunda vez, uma live técnica escolhida por vocês. Olha só. Escolhida por vocês. Estou impressionado. Pessoal muito focado em saúde mental, muito focado em liderança. No começo do ano não dava nada, só dava isso. Aí agora chegamos na segunda live técnica consecutiva, escolhida por vocês. Porra. Muito bom. Muito bom, muito bom. Tô felizão. Tô felizão. Então, vou fazer aquela leitura inicial do meu textinho, um texto bem rápido, porque na verdade lives técnicas acabam trazendo poucas oportunidades de desenvolver um textinho maior, né? Mas, enfim. Vamos lá. Chefe, vou te falar uma coisa que talvez doa. O dono não tá nem aí se o prato for só bonito e não der dinheiro. O que ele quer saber é se o cardápio que você monta bota dinheiro no caixa, ou se é só uma lista de vaidades que travam a cozinha. Se o seu cardápio tem 10 páginas, ingredientes sobrando e prato que ninguém pede, você está longe de ser um estrategista. Você não passa de cúmplice do prejuízo. Agora, se cada prato tem um motivo de estar ali, se você sabe o que gira, o que dá margem, o que precisa ser promovido, aí sim você ganha respeito. Hoje eu vou te mostrar isso na prática, com cardápios reais de clientes. Um que é um desastre e o outro que é uma máquina de vendas. E você vai entender por que chefe que domina cardápio não pede respeito, impõe. Beleza? Vamos ver aqui quem foi que começou aqui já dando boa noite. AZ, boa noite Marcelo. Foco, liderança, reconhecimento, chama. Aí tá certo, viu? AZ tá virado no girar. Ele mandou ficha técnica hoje já para corrigir. Olha Berg aí, ó. Grande Berg, grande Berg. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo mais uma vez. Passou um tempo desaparecido, mas tá voltando aí. Muito legal. Muito bacana, muito bacana, muito bacana. Eu quero saber quem tem cardápio para mim. Claro que eu não ia deixar de trazer um roteiro pronto hoje, que eu não sou maluco. Porque na maioria das vezes vocês interagem muito pouco. Mas eu queria saber quem é que tem cardápio aí para mim. Diretamente do Goiás. Olha aí, Berga. Diretamente do Goiás. O Andrew voltou daí, saiu daí. Está de volta no Reino de São Paulo. O Andrew você chegou a conhecer, né, Berg? Você lembra dele? Bom, e aí, quem tem cardápio pra mim? Alguém tem cardápio pra mim? Quem tiver cardápio pra mim, já levanta a mão aí. Se não tiver, eu já vou começar a aula aqui com cardápio, com a minha análise recente de uma mudança de cardápio que levou um ano para acontecer. Muito, muito estudada pelos donos. Apesar de que a minha visão de que o cardápio deveria mudar aconteceu nos primeiros 30 dias de diagnóstico. Mas o cardápio ele só veio mudar 11 meses depois. E agora que mudou, ele está trazendo grande rentabilidade para a empresa. Um sucesso realmente muito, muito grande. E já vai mudar de novo. A gente já está falando daqui a 2 meses mudar o cardápio mais uma vez, certo? E aí nós vamos analisar esse case se ninguém trouxer cardápio para mim. Agora, se alguém trouxer cardápio para mim, nós vamos falar de cardápio hoje de vocês. A ideia é analisar os cardápios de vocês. Então, quem quiser conversar comigo aí, pode começar a falar no chat, dizer, chefe, eu tenho um cardápio. Analisa meu cardápio. Aí eu vou analisar o cardápio de vocês. Tá certo? Se não, eu já vou começar aqui devagarinho. Eu preparei um roteiro, claro que eu preparei um roteiro, claro, é óbvio que eu preparei um roteiro. Eu não sou maluco de entrar numa live dessa com vocês
sem um roteiro, porque vocês interagem muito pouco comigo, o que é uma pena. Eu estou aqui dando mentoria gratuita. Então, se eu estou dando mentoria gratuita, seria muito interessante vocês reagirem muito comigo. Mas vocês reagem muito pouco comigo. Então, eu vou... Tô de novo limpando o óculos, né? Eu vou começar com o que eu fiz. Tá certo? E aí, quem quiser me interromper, fique à vontade. Eu vou falar algumas coisas, algumas vezes isso aqui hoje. Porque a ideia de hoje é um Q&A, é uma perguntas e respostas. E eu quero atender vocês. Eu quero fazer uma mentoria gratuita aqui com vocês hoje. Então, se alguém quiser realmente ter seu cardápio analisado agora, ao vivo e a cores... Quando a live é técnica, fica melhor ouvir. Nada, que conversa é essa, macho? Tem que... Vocês precisam me desafiar. Vocês têm que me desafiar. A galera vem aqui, ó. Eu tô aqui, mentoria gratuita, toda segunda-feira no Instagram. Aí eu vou mentorar quem? Eu tenho que mentorar vocês, mano. Traz os BO, joga nos meus peitos. Entendeu? O pai tá on. O pai tá on e roteando. Então joga nos meus peitos. Mas, como eu não sou menino, eu sabia que não podia entrar hoje aqui sem assunto, então eu fiz aqui um roteiro bem bacana pra gente conversar. Inclusive um dos cardápios que eu trouxe aqui pra gente analisar, que não é meu, eu trouxe um cardápio meu e trouxe um cardápio do Paris 6. Trouxe um cardápio meu e trouxe um cardápio do Paris 6. O Paris 6 é um caso muito interessante. Caso muito interessante, porque o marketing deles é todo focado no cardápio longo com nome com pratos com o nome dos artistas homenageados. Esse é o marketing deles. Só que isso pode trazer vários problemas, desde que isso não seja muito bem gerenciado. Não é verdade? Então, assim, mas eu não quero falar do Paris 6. Eu não quero falar do L'Entrecôte d'Olivier. Eu não quero falar deles. Eu quero falar da gente. Eu quero falar de vocês. Eu quero que vocês me tragam cardápios. Então, quem tiver um cardápio aí agora, quiser levantar a mão e dizer: chefe, tô maluco aqui, preciso mudar meu cardápio, não sei o que está acontecendo, tô com vários problemas, vários BOs, quero analisar meu cardápio para saber se está sendo assertivo para essa mudança que eu vou fazer. A hora é agora. Mentoria gratuita aqui, ao vivo e a cores. Bora! Não? Ninguém? Então tá. Então primeiro vamos falar de fundamentos, né? Vamos falar de fundamentos. Vocês sabem qual é a função de um cardápio? Porque muita gente confunde, viu? Muita gente confunde. Inclusive muita gente diz assim, é vender. A função do cardápio é vender. Tá errado? Não, não é que tá errado. Mas também não tá certo. Porque assim, o que é preciso para vender? Quais são os elementos necessários para fazer uma venda? Pronto. Aí se você consegue responder essa pergunta, você vai conseguir responder para que serve um cardápio. Porque é simples, na verdade. Para você fazer uma venda, você tem que ter uma solução. Uma solução que seja uma solução ou para uma dor, ou para um desejo, uma necessidade. Pronto. A gente parte daí. Aí sim, aí se você tem um cardápio que ele resolve dores ou atende necessidades, a gente está começando a falar de um cardápio vendedor. Aí eu pergunto, o cardápio de vocês hoje, ele é um cardápio que resolve problemas dos seus clientes? Outra coisa, além de resolver problemas dos seus clientes, ele também tem que resolver um problema da empresa. Certo? Porque não adianta de porra nenhuma vocês trazerem um cardápio que resolve o problema do cliente de vocês criando um para a empresa. Que resolve o problema do cliente criando um problema para a empresa. Isso acontece demais também, viu? Demais. A coisa que eu mais vejo na face da terra é o cara pegar e colocar pratos mirabolantes, sabe? Conceituais demais, com ingredientes muito caros muitas vezes.
achando que estão fazendo um grande negócio e na verdade estão afundando ainda mais a empresa. Às vezes pode até resolver o problema do cliente, mas aí acaba afundando a empresa. Então, o cardápio ele é uma ferramenta de gestão, primeiro, de jornada de compra e segundo, de gestão financeira. Tá certo? Então, partindo desse princípio que o cardápio ele tem que atender uma necessidade ou um desejo, aí a gente vai para os pontos a se analisar. E o primeiro ponto que a gente deve analisar na hora que a gente vai analisar um cardápio é o posicionamento do cardápio. Será que o posicionamento do cardápio reflete o posicionamento do restaurante? E isso muitas vezes eu vejo verdadeiros absurdos. Absurdos. Primeiro por quê? Porque para analisar o posicionamento do cardápio em relação ao posicionamento do restaurante, a primeira pergunta que você tem que fazer é essa. Tá alinhado? Tá alinhado? A segunda é, e o que? Tenho que mostrar esse vídeo aula para o meu gerente. Putz, chefe. O Berg. Você é uma figura, Berg. Ai. Certo? E como é que um restaurante se posiciona e, consequentemente, como é que eu posiciono meu cardápio? Certo? O restaurante, ele se posiciona a partir do momento que ele é como ele é percebido pelo público. Certo? Um restaurante que se posiciona de forma muito comum, que aí é aquele posicionamento que eu chamo de posicionamento de resposta. Qual é a reação imediata do público? Cara, aqui eu não sei se eu estou disposto a gastar tanto. Não. Posicionamento de resposta. Um restaurante tem muitas commodities, e tem muitos pratos que tem em todo lugar. Né? Então assim, o cara... Não adianta você querer inventar a roda do preço aí, querer aumentar preço e posicionar por preço. Por quê? Porque todo mundo sabe quanto custa um parmegiano. Todo mundo sabe no restaurante do vizinho. Além do mais, você fica comparado, né? Você está sendo comparado 100% do tempo com outros restaurantes. Então assim, parmegiana, tá, parmegiana, ok. Mas fulaninho também tem parmegiana. E assim, eu vou pagar R$40 a menos para comer um parmegiano. O cara nem diz assim, sabe nem se é bom, se é ruim, se é melhor, se é pior. Mas ele está se posicionando dentro de um restaurante onde você se posicionou como um posicionamento de resposta. Resposta ao mercado. Diferente de um posicionamento raiz, por exemplo, onde você foge das commodities e vai para os produtos uniques. Produtos que só você tem. Produtos conceituais. Certo? E aí esses produtos conceituais, você tira a referência do seu cliente. Ele não tem referência. Todo mundo sabe quanto custa um pudim. Pudim é uma commodity. Todo mundo sabe. Sabe que na padaria ele vai custar ali R$6, R$7. Ele sabe que num restaurante mais ou menos bem posicionado ali, um restaurantezinho bacana, frequentado de bairro, ele vai custar ali seus R$9, R$10. E o cara sabe que se for para um puta de um restaurante não sei o que, mas lá mesmo sendo um pudim vai custar uns R$25. Mas quanto custa um pudim de goiabada cascão? Não, de calda de goiabada cascão, um pudim de queijo da canastra com calda de goiabada cascão. Quanto custa esse pudim? Quanto é para o cliente? Qual é a referência que ele tem? Qual é a referência que ele tem, o cliente tem, de um pudim de queijo da canastra com calda de goiabada cascão? Zero. Ele pede toda a referência. Esse restaurante vai cobrar 40 conto nesse pudim e o cliente não vai saber dizer se está caro, se está barato. Ele nem tem a referência. Ele sequer tem a referência. Agora o pudimzinho de leite condensado, se você der uma aloprada, ele não vende. Recentemente, numa consultoria, minha cliente, ela tá vendendo um pudim de R$20 que custa R$1, porque ela bota 90 gramas. Aí o pudim não vende. Ele simplesmente não sai. É gostosinho, as meninas fazem direitinho, mas não sai. Aí por que não sai? Porque é 20 conto, meu amigo. Por 90 gramas de pudim, pelo amor de Deus. Com a calda, não chega em 100.
Não, chega, vai. Vamos dizer que dê 110 gramas. Quem já vai pagar 20 pila num pudim de 110 gramas? Ninguém, pô. Não vende. E o custo é R$1, pô. Dava, velho. Dava pra fazer um lance bacana. Dava pra vender esse pudim aí num preço bacana, né? Num preço mais em conta. E que posicionasse esse pudim de 90 gramas alinhado com o posicionamento do empreendimento. Aí não rola, velho. Então o cardápio precisa estar alinhado com o posicionamento do empreendimento. É um posicionamento de raiz? Beleza. Então eu tenho que ter preço de raiz. É um posicionamento de resposta? Então tem que ter preço de resposta. É commodity ou é unique? Boa noite, dona Marcela, tudo bem? Azer, ó, eu coloquei no buffet pudim de queijo parmesão com goiabada cascão, no quilo, R$110. Olha aí, ó. Claudiana, seja bem-vinda, minha filha, também. Claudiana também é aluna. Então, se eu vou posicionar o meu cardápio, eu preciso posicionar meu restaurante. Eu preciso alinhar com o posicionamento do meu restaurante. Certo? Beleza. Dito isso, quais são então as armas? Quais são as armas? As armas são ingredientes, capacidade de armazenamento, capacidade da equipe, estrutura e tecnologia da cozinha. Você precisa analisar isso aqui para poder fazer um cardápio. Não adianta você querer, por exemplo, estar comprando ingrediente que não chega na sua região para o seu produto ficar dando ruptura. Tem aquele velho cardápio, tem, mas está faltando. Certo? Por quê? Porque não chega. De que adianta? De que adianta eu ter um cardápio, eu tenho um prato no meu cardápio, que eu gastei horas pensando sobre isso, que eu me joguei, que eu fiz pesquisa, que eu vi na internet, que eu isso, que aquilo, e de repente a parada não vai dar ruptura. Por que vai dar ruptura? Porque não tem na minha região. E aí eu vou fazer o quê? Não tem. Paciência. Eu vou botar? Não, não vou botar. Outra coisa. Capacidade de armazenamento. Aí tem nego que quer ficar fazendo uma porrada de coisa diferente sem capacidade de armazenamento. Vou dar um exemplo. Estamos dando uma consultoria hoje para um cliente, certo? Que tem um restaurante e tem uma rotisseria dentro de um mercado. Aí a gente precisa fazer uma pré-produção. A nossa pré-produção, via de regra, praças longas congeladas, quem já viu minhas lives sabe do que eu estou falando, são praças de 7 dias. Mas lá a gente só está conseguindo fazer de 3. E isso demanda mão de obra. Olha aí. Por que de 3? Porque não tem capacidade de armazenamento. A câmara frigorífica é entupida de troço. É desorganizada. E não cabe a produção. Depois nós começamos a conversar com a galera lá, não sei o que, conseguimos diminuir o que existia lá dentro, conseguimos organizar, e ao que me parece, eu estou para fazer um ponto de controle com o técnico da gente, o Lucas, né, com o nosso chefe, que também é chefe de cozinha e faz parte da minha empresa. Estou para fazer esse ponto de controle com ele, para saber se funcionou a praça de 7 dias. Mas uma das primeiras coisas que você tem que analisar é a capacidade de armazenamento. Por quê? Porque você vai trazer um ingrediente, por exemplo, que já é de fora. Você já fez esse esforço para trazer esse ingrediente de fora. E não tem capacidade de armazenar esse ingrediente, vai perder. Vai perder. Aí você vai ter um cardápio que dá desperdício. Certo? Outra coisa, capacidade da equipe. Aí o cara quer fazer lá uma espuma de não sei o que, ou uma tuile pararararará. A galera não sabe nem para onde é que vai. Treinamento? Sim, treinamento, se dá treinamento. Mas você tem que ter muito cuidado, porque normalmente, mesmo sendo treinado, leva um tempo para você estabilizar a capacidade de execução de um time. Aí você pega um cardápio, monta ele todinho, fuderoso, cheio de técnicas inovadoras e pararararará, e não roda. Não roda porque a equipe não executa. Aí você fica puto com a equipe. Aí começa a dizer que a equipe é ruim, que tem que trocar, que isso, que aquilo, mas você não montou o cardápio para a capacidade cognitiva da equipe. Você não montou esse cardápio para a capacidade de execução, para o nível de execução, o nível de motivação, de engajamento. Então, capacidade da equipe é outra arma que você tem importantíssima aí para
montar o seu cardápio. Ó, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu passei fevereiro, setembro, né? 3, 9, 8 meses num restaurante. E nesse restaurante que eu passei 8 meses dando essa consultoria, eu estava preparando o restaurante para uma virada de cardápio que ia acontecer ainda 3 meses depois, 4 meses depois. 4 meses depois. Eu passei 8 meses preparando o time para uma virada de cardápio que ainda ia acontecer 4 meses depois. Aí a gente acabou encerrando o contrato, motivos que eu não vou também citar aqui agora. Fica para outra live, certo? Que é sobre posicionamento pessoal, a gente pode falar sobre isso em outra live. Mas passei 8 meses treinando o time para fazer uma virada que ia acontecer 4 meses depois. Ou seja, ainda ia passar mais 4 meses treinando esse time. Aí olha só. Imagine 8 meses treinando e a galera ainda não estava pronta. Fala, grande Juan. Mesmo que ouro, papai. Então, assim, porra, a capacidade da equipe é um dos fatores fundamentais para você conseguir posicionar o seu cardápio. Estrutura e tecnologia de cozinha. Aí isso aí entra como um plus. Se eu tenho estrutura e tecnologia de cozinha, aí eu posso fazer algumas brincadeiras. Mas se eu não tenho, aí eu preciso adaptar. Eu vou dar um exemplo muito prático também sobre cook and chill, né? Todo mundo acredita que cook and chill só é possível de fazer se for com vácuo e ultracongelamento e produção em lote. Pois bem, produção em lote, ok. Mas eu faço com pedaleira e refrigeração e congelamento comum. Eu faço. Ah, tem umas coisas, chefe, que fica tudo desvulnerável quando descongela. Tem. Mas está dentro de um saquinho. Um saquinho que foi selado. E depois que ele está quente, eu consigo emulsionar novamente. Essa técnica eu só desenvolvi porque não larguei o osso. Porque testei a exaustão. Certo? Então, estrutura e tecnologia de cozinha. Beleza. Quer dizer que eu só vou ter alguma dessas coisas se eu tiver ultracongelador, se eu tiver embalador a vácuo. Não. Você pode ter processos muito legais com congelamento comum. Inclusive hoje, o conselho que eu dou para muitos cozinheiros e chefes, muitos no meu dia a dia nas consultorias, é: volte a estudar. E a primeira coisa que vocês têm que estudar é um curso de congelamento. Por quê? Ora, veja como conecta. Eu já fiz várias lives aqui dizendo que a praça mais importante é a praça longa congelada. Eu já falei que o segredo da sua virada de chave, do seu prato rápido, é a praça longa congelada. Então faz todo sentido você fazer um curso de congelamento, não faz? Então, olha como é massa isso. Ou seja, qual é o principal investimento que você pode fazer hoje? Fazer um curso de congelamento. Por quê? Porque a maioria das cozinhas não vai ter ultracongelador, não vai ter embalador a vácuo, não vai. E no curso de congelamento ensina a regenerar. É massa isso, né? Porra, bicho, outro dia na aula a gente tava estudando o cook and chill de batata frita, velho. Batata frita, porque um dos meus alunos, o Edinho, que é do Corpo de Bombeiros, é chefe do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, o Edinho tava... ele precisava soltar um evento para 400 pessoas. Ele pegou até briga com a Nutri, com a Coronel lá, por causa desse evento. E, cara, ele pré-fritou a batata. Pré-fritou não, ele fritou a batata. Ele fritou a batata. E a gente estava discutindo todo esse processo lá na mentoria. A gente usou inteligência artificial depois, viu? Ele primeiro fez, mas depois que ele fez a gente foi discutir. Então, estrutura e tecnologia de cozinha. O que é que ele tinha? Edinho, o que é que ele tinha? A fritadeira e a câmara. Ele tinha isso, a fritadeira e a câmara. Ele tinha água para tirar o amido da batata, certo? Ele tinha água, que aí o amido não vai gelatinizar, não é isso? Então ele tinha água para tirar o amido da batata, depois jogar na fritadeira, fritou, congelamento. Congelamento espalhado,
E que ele conseguiu soltar o evento dele sem nenhuma dor de cabeça. Nenhuma dor de cabeça. Ou seja, qual é o conselho que eu dou para vocês hoje sobre isso? Compra um curso de congelamento. E aí começa a estudar as praças longas, tá certo? Mas aí vamos voltar para cardápio, porque eu acabei fazendo uma pausa até meio longa. Nossa, muito longa. Depois, para fazer uma análise de cardápio, você já foi para posicionamento, já detectou ali se o cardápio está posicionado em relação ao restaurante. Se ele é um cardápio de commodities, se ele é um cardápio Unix. Aldenilson, chefe, isso seria maravilhoso, mas quando nos depende do bom senso dos proprietários. Bicho, é sempre o mesmo problema. Se você mostrar números para eles, eles vão te dar autoridade. É assim que funciona. É isso que eu ensino todos os dias, tanto aqui nas lives como na mentoria. Vocês precisam ganhar autoridade mostrando números. Não adianta fazer listinha do que ele já sabe. Certo? É lixo isso. De verdade. Não vou nem, aliás, desculpe não, que eu não vou nem pedir desculpa. É lixo isso. Listinha. Tá faltando isso, tá faltando isso, tá faltando aquilo. É por isso que eu não consigo entregar, não. Não é assim que funciona. Você tem que fazer números. Transformar isso em números. Consegui pegar essa live a tempo. Puta que pariu. Que legal. Muito bom, muito bom. Muito bom, Edson. Aí, você tem que transformar isso em números, cara. Então, eu quero comprar uma máquina modeladora de hambúrguer. Pronto. Quantos funcionários eu estou usando por dia para fazer hambúrguer durante quanto tempo? Aí eu calculo a mão de obra. Pronto. Aí, quantos funcionários eu vou precisar para operar uma máquina que faz a mesma quantidade que eu faço de hambúrguer em um dia, em 1 hora? Pronto. Então, qual é o ROI? Qual é o retorno sobre o investimento dessa economia? Pronto, eu vou fazer uma economia, certo? Uma economia real. Que eu posso até demitir gente. Bom, se eu demitir uma pessoa, aquele salário que vai sobrar, paga essa máquina em quanto tempo? Aí você senta com o dono para conversar. De igual para igual. E não dizendo, ó, aqui, pô, se não tiver uma máquina de hambúrguer, nunca vai dar certo. Ele sabe disso. Ele sabe. Ele não está te pagando para você dizer o que ele já sabe. Então é disso que se trata. Se você aprender a conversar com ele na linguagem que ele conhece, aí você ganha autoridade. Aí ganha autoridade, ganha reconhecimento e começa a falar com ele de igual para igual. Certo? Então para de fazer listinha do que precisa e vai transformar isso em números, que eu quero ver tua autoridade não aumentar. Duvido muito mesmo. Precisar de ajuda, fala comigo no direct. Eu te ajudo, para fortalecer mesmo. Para fortalecer, viu? Não é para vender mentoria não. Fala comigo lá no direct que eu te ajudo. Certo? Agora já vamos demistificar isso aí. Tá? Todo mundo fala muito, é o dono. Não, meu irmão, é não. É não. É você. Beleza? O dono, se você mostrar o dinheiro, depois que vê, não tem mais como desver. E se não tem um negócio que o dono gosta, é de dinheiro. Vamos embora. Apelo visual. Apelo visual. O visual do cardápio, ele pode direcionar o cliente imediatamente para uma compra ou para uma jornada dolorosa de compra. Deixa eu ver aqui. Mudei o óleo de soja para óleo de algodão. Convenci a dona a comprar uma máquina seladora. No final, ela me deu aumento. Olha aí. Olha aí, mostrou dinheiro. Tá vendo aí, ó? Só atestando. Atestado de verdade aqui. Marcelão falando verdade. Beleza? Então, o cardápio, ele tem esse apelo visual. Outra coisa que você tem que analisar. Primeiro já analisou o posicionamento. Aí agora eu vou analisar o apelo visual do menu. Aí eu chego lá, analiso e vejo o que é que ele tem. Aí eu tenho um cardápio com uma caralhada de prato. É prato que não acaba mais. Pronto. O primeiro cardápio que eu vou falar para vocês. Esse cardápio que eu mudei, depois de 11 meses, tinha 64 pratos. 64 pratos. Era uma pequena bíblia. Acho que tem livro da Bíblia menor do que esse cardápio. Aí o cara pegava aqui, o cliente chegava, aí começava. Meu irmão, daqui a pouco, o cliente chegava e olhava para a garçonete e dizia assim, o que é que sai aqui? O que é que sai? Aí a garçonete dizia, pronto, eu vou querer esse aí. É muito mais fácil. Aí o cara tem 1 hora de almoço.
certo? Então, vamos imaginar que o posicionamento de cardápio é um posicionamento de cardápio para público executivo, gente de escritório. Aí o cara tem 1 hora de almoço. Aí você chega lá, tá o cardápio lá. O cara leva 15 minutos só para escolher. Não. Eu quero rapidão, velho. Quero rapidão. Mudamos o cardápio. O cardápio agora tem 17 pratos. Olha só. Presta atenção. Olha o Iago aí, ó. Meu mais novo espartano. Entrou essa semana. Iago, precisamos conversar. Vamos marcar, viu? Hoje ainda eu falo com você. Tá certo? Pra gente marcar as nossas boas-vindas e pra eu entender o seu plano de ação. Tá certo, meu filho? Vamos lá. Baixamos para 17 pratos. De 64 para 17 pratos. 17. Resultado. O cliente chega, olha e pede. Porque agora é só uma folha de papel. Que, na verdade é um papelão durinho. Todo, é bonito o cardápio. Não é uma folha de papel não, tá, gente? Mas é uma folha de papel A3 que tem as fotinhas. Cada prato tem sua foto. Então o cara consegue ver mais ou menos o que ele vai comer. O outro era só texto. Uma descrição desse tamanho. Aí só texto. Agora não. Aí o cliente chega, pega o cardápio, 17 pratos, não são mais 64. Ele olha, aí lá embaixo tem as guarnições para ele escolher. Aí ele vê, tem 3 tipos de arroz, 3 tipos de massa, 2 purê. Ele olha assim, aí tem legumes, batata. Aí ele olha e faz: eu quero isso, com isso e isso. Morreu. Pronto. Então ele leva 1 minuto e meio. Ele leva 1 minuto e meio para escolher um prato. Olha o Júnior aí, ó. Aí é surpresa, viu? Porque Júnior, uma hora dessa, normalmente tá dormindo. Júnior mora em Portugal, meu amigo. É aluno nosso da mentoria também. Normalmente ele tá dormindo. Mas tá aqui, ó. Tá aqui hoje. Amanhã, viu? Amanhã, já que você tá com essa disposição todo dia, vamos ver se você vai amanhã também na mentoria. Então, agora o que o cliente... Boa noite, mestre. Tô limpando a cozinha e te ouvindo. Olha que legal. Aí, ó, o que é que acontece, né? O cara chega, tô no time noturno hoje. Eita, hoje tá de fecha. O time do fecha é foda, pra se lascar, hein? Aí, vamos lá. Então a gente saiu de 64 pratos para 17. A gente saiu de uma jornada de compra que podia levar 10 minutos ou 15 minutos, caso as pessoas estivessem numa turma, por exemplo. Que uma coisa é a pessoa chegar sozinha. Outra coisa é chegar numa turma. Aí chega numa turma, começa a discutir ali sobre esse cardápio. Aí a jornada de compra aumenta vertiginosamente. Aí o giro de mesa cai. Por quê? Porque o cara tá lá escolhendo. Eu tenho 6 pessoas ocupando 2 mesas ou 3 mesas. Por muito mais tempo do que o necessário, meu giro de salão diminui. E eu deixo de gerar lucratividade e rentabilidade para o meu restaurante. Até nisso. Até no giro do salão. Então, olha a importância dessa análise de quantidade de produtos. Muitos produtos vão aumentar a jornada de compra do seu cliente, enquanto que, se você tem produto suficiente, aí eu vou ter uma jornada de compra que eu conduzo o cliente para o que ele quer. Então, hoje, a gente tem 3 sessões no cardápio, que na hora que a cliente apresenta o cardápio, ela faz: o senhor quer aves, carnes ou frutos do mar? Ó a condução. 17 pratos, de 64 para 17. Carnes, aves ou frutos do mar? Aí eu tenho lá 5 pratos de carne, 5 pratos de frango, tenho 5... E aí vai. Simples. Simples, e não precisa mais do que isso para ser feliz. Certo? Então, eu costumo dizer que um cardápio bem feito gira em torno de 20 pratos. Para você ter uma ideia, as boas práticas do iFood, é porque pouca gente faz isso que eu vou dizer agora, mas se fizer, vira expert de iFood. Se fizer o que eu vou dizer agora, você vira expert de iFood. Eu me considero um expert de iFood. Então eu vou dizer para vocês, se vocês fizerem o que eu vou dizer agora, vocês viram um expert de iFood. Certo? Simples. Assista os vídeos. O iFood tem uma biblioteca de conhecimento gigante, que basta você assistir os vídeos para você virar um expert de iFood. Porque eles dizem tudo o que você tem que fazer. Aí na montagem de cardápio eles têm o primeiro vídeo.
E no primeiro vídeo, ele conta bem direitinho como é que você tem que fazer o cardápio. Primeiro você tem que separar em categorias. A primeira categoria tem que ser os pratos campeões de vendas. Mas eu não sei no delivery. Não tem problema, bota os do salão. Tudo que vale pro iFood, vale pro seu cardápio salão. É a mesma coisa, é uma jornada de compras. Então qual é o primeiro prato que o cliente tem que ver? Campeões de venda. Ah, mas chefe, todo mundo fala que o prato que tem ancoragem de cardápio, ancoragem de preço, então o prato mais caro tem que vir primeiro. Verdade. Mas se a minha vocação do restaurante, aí vem o posicionamento que eu falei no começo da live. Se a minha vocação é vender frango, eu vou começar com o prato mais caro de frango. Quando chegar na seção de carne, eu boto primeiro o prato mais caro de carne. Mas eu vou começar com o prato mais caro de frango. Por quê? Porque minha vocação é vender frango. Então, se a minha vocação é vender frango, meu restaurante surgiu como um restaurante naturebazão, vende frango. Hoje não é mais, hoje é um restaurante de cardápio corporativo. Beleza, show de bola. Mas eu ainda vendo muito mais frango do que carne. Além do mais, eu estou posicionado dentro de um setor da sociedade, que são trabalhadores, né? Trabalhadores que têm uma hora de intervalo. E eu estou posicionado dentro desse setor e o meu cardápio tem que acompanhar. Essa galera que consome todo dia vai comer um filé de R$55 todo dia? Não vai. Mas o franguinho de 39 eles comem. O franguinho de 35. Certo? Então eu posiciono meu cardápio de forma a tornar a jornada de compra mais rápida. Tá? Quantidade de produtos. iFood, eles dizem lá, literalmente, faça um cardápio entre 20 e 25 opções. Não mais do que isso. Depois que você tiver autoridade, muita autoridade, aí você pode começar a extrapolar todos os limites. Mas até lá, você tem que ter um cardápio entre 20 e 25 opções. Eu vou dizer para vocês a mesma coisa. Seu cardápio tem que ter entre 20 e 25 opções. Não precisa de mais do que isso. Chefe, por que o cardápio do Paris 6 tem aquela caralhada de prato? Porque eles foram ganhando autoridade em cima deste marketing específico. Quer dizer que o cardápio deles é ruim? Não, não quer. Mas se você chega lá como turista e você não sabe, eu estou indo no Paris 6. Ok, é um restaurante, eu estou indo, está aqui, foi indicado aqui no TripAdvisor, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Estou fazendo minha pesquisa lá de turista, que todo mundo faz quando é turista para as cidades. Aí me interessei, me encantei aqui por esse negócio do Paris 6 aqui. Mas eu não sei muita coisa sobre ele, não. Aí eu chego lá, aí pego aquele cardápio gigantesco, cheio de opções. As opções são todas muito parecidas. Carne, pronto. Nesse mesmo restaurante do negócio, por exemplo, você tinha 5 pratos. 5 pratos. Que era frango, arroz, feijão, aí vinha alguma coisa diferente. Frango, arroz, feijão e alguma coisa diferente. Tinha 5 desse tipo. 5. Aí tinha um que era frango, batata doce e ovo. Aí tinha outro que era frango, frango, arroz, feijão e batata frita. Aí tinha outro que era frango, arroz, feijão, batata frita e salada. Aí o povo chama isso de engenharia. Não é engenharia. Isso não é engenharia. Certo? E isso aumenta a jornada de compra do seu cliente. Ele fica indeciso entre o que ele quer. Ele quer frango com arroz e feijão. Mas ele fica indeciso. Por que ele fica indeciso? Porque eu tenho 5 opções dessa merda. Aí o cara fica lá, eu vou comprar o quê? Eu vou comprar o quê? Isso gera ansiedade. Essa ansiedade é péssima. É um sentimento negativo na hora da compra. A compra ela tem que ser persuasiva. Você tem que alimentar o límbico. Tem que vender na emoção. Aí o cara tá ansioso. Fica que bosta. Então, quantidade de produtos. Limita aí, pô. Limita aí esse cardápio a 20, 25 opções. Tá bom demais. Tá bom demais. No iFood vocês vão ver isso. Vocês veem que é um negócio tão besta, né? Tão besta, que a própria biblioteca de conhecimento do iFood ensina vocês a fazer cardápio de 20, 25 opções. Tá certo? Dividir o cardápio por seções ou categorias é extremamente assertivo. Eu preciso correr um pouquinho, que a live... Eu tô ficando muito preso aqui. Mas tô falando do cardápio do meu cardápio de 64 pratos. Tô falando do cardápio de 17 pratos. Já falei do Paris 6. Quer ver outro cardápio interessante pra gente pensar sobre? É o cardápio do L'Entrecôte. L'Entrecôte de Paris ou L'Entrecôte de Olivier? Whatever. Gente, um cardápio de um prato. Um prato vende horrores.
Vende horrores. Ele só tem um prato. Qual é a jornada de compra desse restaurante? Não tem. Refil de batata. Eu peço mais batata? Ou eu não peço mais batata? Jornada de compras incrível. Eu chego lá. O garçom não vai perguntar para você o que você quer. Você chega lá, vai escolher seu vinho, ou vai escolher seu refrigerante, ou vai escolher sua cerveja, ou vai escolher o que você quiser, e vai comer bife com batata frita. É isso. Jornada de compras incrível aí. Aí você vai decidir se você quer mais batata frita ou não. Né? Foda isso, né? Um prato, velho. Agora, sabe o que é posicionamento? Aqui em Natal deu B.O. Aqui em Natal, na minha cidade, chegou aqui e não deu certo. E foi pro melhor shopping da cidade. O L'Entrecôte d'Olivier foi pro melhor shopping da cidade. O melhor não, é difícil dizer qual é o melhor, porque a gente tem 2 shoppings muito fortes aqui, agora um na Zona Norte também, que é o Partage também muito forte, com bastante movimento. Mas quando eu falo melhor, nem é melhor. Melhor talvez pro posicionamento do L'Entrecôte. Por quê? Ticket médio alto. O shopping que tem o maior ticket médio é esse que eles foram. E quando eles chegaram lá, deram com os burros na água. O natalense não aceitou o cardápio de um prato. Posicionamento, que eu estava falando mais cedo. Certo? Então, um cardápio muito grande é isso. O cardápio ideal vai ter aí entre 20 e 25 opções, tá certo? Outra coisa para aí você vai analisando o seu cardápio. Ao mesmo tempo que eu estou falando aqui, vocês já vão analisando o seu cardápio, tá certo? Comportamento de consumo. Aí chegou em Natal. E o comportamento de consumo do natalense é comer um prato com uma proteína lá, numa quantidade que daria para 2 pessoas, vamos dizer assim, mas com muito arroz, molho e batata frita, batata palha, né? E aí eu tenho um prato gigante que o povo aqui divide para 3 pessoas. Um prato para 2 que divide para 3, pronto. Aí chega aqui um prato individual. Ah, mas tem refil de batata, pode comer à vontade. Eu quero arroz, eu quero molho, eu quero batata palha, eu quero o meu camarão. É assim. Então o natalense foi educado ao longo do tempo a entender que este era o hábito alimentar da cidade, pelo restaurante mais famoso que a gente tem, que é o restaurante Camarões. Aí quando chega um cara com um cardápio que tem um prato, aí eu tenho a regra de comportamento de consumo. Não rodou, não funcionou, a operação não funcionou. Talvez até tenha faltado um pouco de estudo do empresário que fez a franquia, não sei. Eu não vou julgar, não conheço, não faço a menor ideia. Pode ter vários motivos, né? Às vezes você se encanta com a franquia e não dá certo. Quer ver? Negócio aqui, aquele Betão, né? Betão é da carne. Aquele cara bombado, famoso. Pronto. Começaram a abrir aqui um açougue, uma boutique de carne. Betão, eu digo, porra, Netão. Eu disse, porra, que massa, meu irmão. Vai chegar aqui o Netão, eu super curioso, né? Eu nem me empolgo muito. Em outras cidades do BR deu certo? Deu. Em outras deu certo. E aí o Netão, pô. Bife do Netão, ó, meu irmão. Caralho, meu irmão. Eu não me empolgo muito com essas coisas não, tá? Por exemplo, vai chegar aqui a parada do Harry Potter. Netão, bom bife, exatamente. Vai chegar aqui a parada do Harry Potter. Aí minha filha, 9 anos de idade, 8 anos de idade, toda empolgada. Eu quero, digo, ó, a gente vai. Mas vamos deixar passar o primeiro mês. Vamos deixar diminuir o movimento. Vamos deixar eles estabilizarem o serviço, porque vai ser uma bosta no começo. Porque tudo é lindo no papel. Mas depois que abre, meu amigo, é onde você vê como é que é e como é que vai se comportar tanto o seu consumidor quanto a sua equipe. Aí normalmente o pessoal abre na empolgação. E aí o que acontece? O serviço nasce instável. E isso é muito comum. Não é comum ele permanecer instável. É por isso que a gente tem uma prática, por exemplo, na empresa da gente, que a gente abre com a equipe inchada. A gente quase dobra o tamanho da equipe para abrir. Por quê? Primeiro que a gente entende que na primeira semana vai vazar 1/3. Segundo que nos próximos 3 meses a equipe já é quase toda diferente. Vai sobrar 2, 3.
Isso é da prática da consultoria. Então a gente abre com a equipe inchada, infla a equipe para absorver essa primeira pancada. Por algum motivo, a maioria das pessoas não faz isso quando vai abrir um restaurante. Faz a programação, diga, eu vou precisar de um cozinheiro, vou precisar de um auxiliar, aí não pensa em folga, não pensa em muitas coisas. Resultado, abre e aí vem a sequela, né, de passar algum tempo sofrendo com as adaptações, tá certo? E aí acontece muito. Eu não me empolgo muito com isso não, mas com o Netão eu me empolguei. Porra, velho. Eu acompanho esse cara na internet há quanto tempo? Há 10 anos, sabe? Aí eu, porra, me empolguei. Não abriu. Não abriu. Ia ser aqui bem pertinho de casa. Na Alexandre de Alencar, não abriu. Enfim. Então, o comportamento de consumo, ele deve ditar o seu cardápio. Eu estava fazendo uma análise de cardápio agora. Aí a proprietária do empreendimento, agora hoje não, tá? Faz 2 semanas que eu fiz. Pra gente fazer uma redução do cardápio. A ideia nem é substituir nada, era reduzir o menu. Aí eu peguei ela, a gente foi conversar e tal, eu comecei a... Manda a curva ABC pra mim. Aí ela mandou. Aí eu tinha curva ABCD. Aprendi isso com o meu mentor, seu Pedro Anjo, que já me deu várias vezes a honra de estar aqui presente nas lives. Mas o seu Pedro Anjo, meu mentor, me ensinou que não existe mais curva ABC. É curva ABCD, né? Então eu peguei e fiz a curva ABCD, que eu sou um bom aluno, eu sou um bom estudante, eu sou obediente, eu tenho obediência cega, certo? Então, fui lá, curva ABCD. Irmão, tinham quase 20 pratos depois da curva D. Quase 20 pratos. Aí tinha 2 restaurantes, né? 2 restaurantes iguais, em bairros diferentes. Um era forte no almoço, o outro era forte no jantar. O que era forte no jantar vendia bastante entrada. O que era forte no almoço não vendia entrada. Então o que era forte no almoço tinha um público corporativo. O que era forte no jantar tinha muito casal. Olha só que massa isso, cara. Olha o posicionamento escrachado assim. O mesmo restaurante, com o mesmo cardápio. O mesmo cardápio. Aí eu disse, ó, tem que tirar o polvo, tem que tirar a lula, tem que tirar isso, tem que tirar aquilo, tem que tirar a tábua de frios, tem que tirar não sei o quê. Aí ela começou a ficar meio em pânico, assim, porque ela viu o posicionamento original dela um pouco esvaziar. E ela, mas chefe, mas se a gente tratar assim, não sei aonde é assim, vai vender isso, não vende. Eu vou mostrar pra você, aí abri a outra curva ABCD, aí achei lá, tá aqui, ó, não vende também. Ou seja, não é porque aqui é almoço e lá é jantar. Não vende de forma alguma. Ah, mas a gente não divulgou, mas não vende. É comportamento de consumo. Você sabe o que é que seu cliente vende? Tá aqui, ó. O outro carne crua era 2 carnes cruas, um tartar e um carpaccio. Nenhum dos 2 vendia. Eu disse, ó, tá vendo aqui, ó? Não é só esse tartar que não tá vendendo. O carpaccio também não vende. Ou seja, o comportamento de consumo do seu público não é de carne crua. Por mais que um tenha entrada, o outro não tenha. Por mais que um venda um pouco de entrada e o outro não venda, mas não é carne crua. Então é posicionamento. E o posicionamento tem que estar relacionado ao comportamento de consumo. Tem que estar necessariamente relacionado ao posicionamento de consumo. Tá certo? Você pode, inclusive, optar por criar uma cultura. Pode, eu posso. Mas criar cultura é caro. É caro. Aí eu tô com um restaurante aberto há 7 meses... E historicamente eu não criei essa cultura. Por que agora eu vou criar? Ah, não trabalhou direito no marketing. Tudo bem. Continua sendo um cachorrão. Continua sendo um cachorrão. É caro. Mignon, né? Ó, mignon, carne crua, com defumado, não sei o que. Aí vem um molho de mostarda foda, importado, não sei o que. Aí, caro. A margem relativamente apertada, vende pouco, baixa popularidade, baixa rentabilidade. Cachorrão. Cachorro. Resultado. Tem que tirar. Tem que tirar do cardápio. Por mais que tenha apego. Ah, mas eu quero dar uma chance. Massa. Bora.
faz um totem, coloca na mesa e a gente passa um mês tentando vender, mas sai do cardápio. É uma forma de você tentar vender, tá certo? Então você pode vender o que vende, e aí começa as categorias. A primeira categoria, vender o que vende. Ah, eu quero fazer carnes, aves, fruto do mar. Faça, eu fiz nesse cardápio que eu falei aqui, de 17 pratos, que era 64, viraram 17. Eu fiz aves, carnes, frutos do mar. Eu fiz. Mas se você fizer o que vende, isso também é uma categoria. Os preferidos, a seleção dos clientes. Olha aí que massa. Seleção dos clientes. Aí você bota os pratos lá. Mais caro. Aí vai. Normalmente são pratos mais baratos. Depois você vem. Menu principal. Depois você vai começar a apresentar opções para iFood. Vamos voltar para iFood? Combos. Um combo individual. Um combo para casal. Um combo para família. Eu não posso fazer isso no cardápio, não. Deve fazer. Ou pode apresentar como promoção à mesa. Treinando seu garçom, o garçom do restaurante para fazer isso. Ou através de outras ferramentas, inclusive no próprio cardápio. Ah, eu já tenho aqui, já vai no cardápio. O cara pode escolher. Pronto, prato para um. Chefe, o Marechal, será que é um exemplo desses posicionamentos diferentes? Porque são dois no mesmo preço. Porque são dois no mesmo preço. Dois o quê? O Recruta e o Marechal? É um posicionamento de luxo, né? Posicionamento de luxo. Certo? E não é commodity. Você não tem referência. Não tem referência dos pratos que são servidos lá. Certo? Então não é commodity, são pratos únicos. Mas eu não vou dizer que é formação de cultura. Ele já nasceu pegado, né? Agora eu estou falando de alguns restaurantes que querem, por exemplo, como esse que eu estava falando, formar a cultura de vender carne crua. Em um público que não vende carne crua. Não compra carne crua. Certo? Aí sim, aí você vai formar uma cultura. Fala, doutora Idélia, tudo jóia, minha filha? Outra coisa que você deve fazer sobre o comportamento de consumo é fazer análise da sua concorrência. Então você está fazendo análise do cardápio, visita a concorrência. É muito importante visitar a concorrência. Vá lá, gasta uma grana, conversa com o patrão. Patrão, estou ajeitando aqui para a gente fazer uma análise, estava querendo ir no restaurante e tal. Para a gente dar uma olhadinha. Vamos. Né? Ou não sei se o cara vai aceitar, não sei quem é teu patrão, mas depende do seu nível de autoridade, vai ser muito fácil conseguir isso aí. Tá certo? Volta àquela parte que eu falei com o Admilson, acho que é Admilson, que eu falei com ele, que você precisa criar a sua autoridade falando sobre números. Não adianta criar autoridade fazendo listinha do que está faltando. Certo? Tem que falar sobre números. E sobre comportamento de consumo, eu também preciso falar para vocês sobre o que é bom o suficiente. Meu irmão, já são 7h53, bicho. Caralho, eu não terminei a live. Não terminei. Nem vou terminar, pelo jeito. Não, mas vamos lá, vamos embora. Vamos bater ficha aqui. O que é bom o suficiente? Eu já vi muito lugar afundar por causa disso. Muito lugar afundar por causa disso. Tu faz tem um posicionamento de mercado que, se você comprar a 100 para fazer sua carne moída para o seu hambúrguer, por exemplo, você vai comprar a 100 e isso é bom o suficiente para o seu público. O seu público vai ficar maravilhado. A 100 já tem 20% de gordura, você vai moer aquela carne, moe 2 vezes, quando for tira o ar, bate direitinho, faz um hambúrguer bem feito do ponto de vista técnico. De sabor, tá bom demais já para aquele público. Bom demais. Aí o cara, vou fazer um blend. Eu vou misturar fraldinha com maminha e não sei o que mais lá. Por quê? Porque vaidade. Só vaidade. Vaidade de chefe. Cozinheiro pode ter 1,5 m, o ego tem 3, né? Todo mundo sabe disso. Nós aqui, todos os cozinheiros, sabemos disso. O cozinheiro tem 1,5 m, o ego é lá em cima. A Zé é grandão, eu sou grandão. A gente puxa o nosso na carrocinha, né, Zé? Certo? Então vocês têm que entender o que é bom o suficiente. Porque vocês não precisam encarecer o produto de vocês e tornar ele menos competitivo no mercado, se ele já é bom o suficiente para o seu público.
E entra a história do comportamento de consumo. Você precisa conhecer o comportamento de consumo para conseguir resolver esse BO do bom o suficiente, tá bom? Ancoragem de preço. Aí o que é que eu vou analisar? Vou analisar a ancoragem de preço. É verdade, é velho. Nossa, a gente vem puxando aqui, ó, mano. Beleza, ancoragem de preço, né? É aquela história que eu falei, ó, bota o mais caro lá em cima. Então depois que o cara tá olhando seu cardápio, aí quando veio o prato mais caro, aí os outros ficam baratos. Isso é tão verdade. Existem estudos, por exemplo, do cara que colocou... Tem esse caso na internet. Franco, eu não vou falar... Eu já falei, já tem uma live aqui no Instagram só sobre ancoragem de preço. Vocês vão ter que achar, que eu não sei mais nem onde tá. São 40 já, 10 meses fazendo live. 10 meses fazendo live. 10 meses. São 40 lives, essa é a 40. Tá certo? Eu não vou mais achar essa live. Mas eu sei que eu tenho uma live aqui falando só sobre ancoragem de preço. Só sobre isso. E aí eu conto essa história na live do restaurante que botou um prato de 260. A média de preço do prato era 60, 70 reais, 50 reais. Ele botou um prato de 260 reais e botou ele logo em destaque no começo do cardápio. Resultado? O ticket médio aumentou 30%. Olha aí que massa. Certo? Então assim, ancoragem de preço. Na hora que o cara vê o prato caro, os outros parecem a ele muito mais baratos. Parece um bom negócio. Certo? Parece um bom negócio pegar um pratinho ali de 50 reais. Por quê? Porque tem prato de 260, isso posiciona o restante do cardápio. Certo? Então é muito importante você ter um prato caro no seu cardápio. Muito, muito importante. É essencial você ter um prato caro no seu cardápio. Tá certo? Essa foi a ancoragem de preço. Jornada de compra. Quanto menor a jornada de compra, mais rápido o cliente vai tomar a decisão. Quanto mais rápido ele toma a decisão, significa que o neurocórtex não tomou de conta ainda. Lembra que eu falo para vocês, todas as lives eu falo sobre um pouco de neurociência. Todas não, mas vamos dizer que 80% das lives eu falei sobre neurociência. E a gente tem o cérebro trino, o reptiliano, que é responsável pelas nossas reações mais primitivas. Ou você corre, ou você luta, ou você trava. Né? E você tem o límbico e o neurocórtex. O límbico é o cérebro das emoções e que toma as decisões. O neurocórtex é aquele cara que chega depois. E aí na hora que ele chega depois é o cérebro da racionalidade. Aí ele vai ter que justificar aquilo. Ele vai ou te consolar ou te ajudar a ancorar aquela decisão que foi tomada na hora que o límbico estava em ação. Porque ele entra um pouco depois. Então a ideia é aumentar a velocidade da jornada de compras para que na hora que o cliente for fazer a escolha dele, o neurocórtex não tenha ainda assumido o controle da decisão. A decisão ainda continua no cérebro límbico, tá certo? Então, uma das coisas fundamentais para vocês fazerem aí na análise de cardápio de vocês é justamente cogitar, diminuir o tamanho do cardápio para aumentar a velocidade da jornada de compra. Quanto mais rápido esse cliente decidir, melhor. Tem um benchmark do iFood, uma estatística do iFood que é super interessante. Inclusive, quem tem uma menina chamada Bia Fraga. Eu não falo só sobre mim, não. Eu não falo só sobre mim, não. Mas ela é muito boa, essa menina. Bia Fraga. Se vocês não conhecem, comece a seguir ela. Nem conheço a bichinha. Não conheço. Mas no iFood tem algumas pessoas bem famosas, né? Tem aquele João Barcelos. Aí tem a Bia Fraga. A Bia Fraga, pra mim, dá de 400 mil a 0 no João Barcelos. João Barcelos, me desculpe, meu filho. Você é muito bom, viu? Você é muito bom. Mas a Bia Fraga, velho, ela parece que fala a linguagem certa pro chefe da cozinha, sabe? Não é nem pro dono do restaurante. O dono do restaurante também. O texto dela é bem voltado pro dono do restaurante. Mas ela acaba falando pra gente, sabe? Porque parece que eu tô falando nas lives aqui. E aí, cara, ela fala sobre esse indicador, esse benchmark do iFood, aonde o cliente tem 3 cliques para sair do seu cardápio. 3! Se você não conseguir convencer o seu cliente em 3 cliques, ele sai para outra loja. Isso é jornada de compras. E isso acontece dentro do seu salão, cara. Dentro do seu salão. Tem cliente que levanta e vai embora, pô. Inclusive, todos vocês já devem ter vivido isso, chefes.
Todos vocês devem ter vivido isso, do cliente que levanta e vai embora. Todos vocês devem ter vivido isso, certo? Então, cogitem, discutam, comecem a trabalhar a possibilidade de diminuir o cardápio. Eu levei 11 meses para mudar esse cardápio desse restaurante. 11 meses. Essa foi a jornada de compra do dono do restaurante em relação ao cardápio que eu queria vender para ele. 11 meses. Mas quando mudou de 64 para 17 pratos. De 64 para 17 pratos. Extremamente alinhado com o posicionamento do restaurante. Extremamente alinhado com o posicionamento do público. E o cardápio está dando um resultado inacreditável. Surpreendente. Surpreendente para eles. Para mim não é surpreendente. Ele foi projetado para isso. Tá certo? Então estude a possibilidade de diminuir o cardápio. Crie... como é que eu vou dizer? Crie subterfúgios. Usem as categorias como subterfúgios. Por exemplo, você vai fazer lá o cardápio do iFood. Aí quando chega na hora da bebida, ao invés de você botar bebidas geladas, você bota assim, ó. Vai com o nome da categoria. O nome da categoria, você bota assim, ó. Vai comprar a Coca agora ou vai deixar para comprar quando o lanche chegar? É o nome da categoria. Olha que negócio maluco. Funciona? Eu já usei. Funcionou em alguns lugares, não funcionou em outros. Mudei. Já usei. Funcionou bem pra caralho em um lugar. Exatamente assim. Primeiro por quê? Porque qual é o refrigerante mais vendido? Qual é a bebida gelada mais vendida hoje em restaurantes? Coca Zero. Coca Zero ultrapassou a Coca há alguns meses, alguns anos, eu acho. Não sei se foi o ano passado, alguns anos não, alguns meses. E agora é o refrigerante campeão de vendas da Coca. Então hoje, se eu fosse fazer, por exemplo, uma Coquinha Zero agora, ou vai deixar para comprar quando o lanche chegar? Certo? Então, criem subterfúgios, sejam criativos com essas categorias para acelerar essa jornada de compras. Pegue os pratos mais vendidos, faça uma categoria para eles no início do cardápio. Não é carnes, aves, peixe, não. Pega os 4 pratos mais vendidos e joga lá em cima. Seleção dos clientes. Você está se orgulhando disso, se orgulhando do seu produto, acelerando a jornada de compra, certo? Criando uma pequena armadilha. Você criou uma pequena armadilha para o seu cliente e ele caiu, tá certo? E a verdade é essa, que tem aquele número mágico entre 20 e 25 opções. Não deixem passar disso, certo? Não precisa ser menos do que isso. O cliente precisa ter opções. Só precisa ser assertivo. Né? Precisa ter opções, certo? Hoje a gente tem uma situação de cachoeira. Sabe o que é a cachoeira? A cachoeira é quando você, a comandeira vai cuspindo comanda, aí ele desce, aí depois sobe porque lá em cima ela está pendurada no comandeiro. Aí fica aquela cachoeira. De onde você olha tem uma cachoeira, tanto saindo do comandeiro pendurada, como saindo da impressora pendurada também, e fazendo o U lá embaixo, né? A cachoeira do comando. Então isso está acontecendo, certo? Por quê? Tudo isso que eu falei. Posicionamento, apelo visual, comportamento de consumo, ancoragem de preço, jornada de compra do cliente. Certo? É isso. Mais uma live técnica, não tô nem acreditando. Admilson, meu filho. Promessa é dívida. Quer ajuda, fala comigo no privado. Vou ajudar para fortalecer. Viu? Não é só para vender mentoria, não. Eu tô aqui, claro. Eu quero vender minhas mentorias. Óbvio. Mentoria espartana tá aí para quem quiser entrar. Mas o que eu falei com você foi que vá lá, fala comigo no privado que eu vou lhe ajudar a revisar o seu cardápio. Viu, meu filho? Para fortalecer mesmo. Tá certo? Gente, muito obrigado mais uma vez. 40ª live, 10 meses, meu irmão, 10 meses, diga aí, 10 meses. Eu fechei 10 meses de live. 10 meses de live. Que massa, né? Amanhã tem mentoria, né? Terça-feira, meus alunos que estão aqui, tem uma galera. Valeu, Iago, obrigado, meu filho. Vai ficar gravado aí pra você pegar o comecinho que você perdeu. Nosso novo espartano aí. E aí a gente segunda-feira se encontra novamente. Eu vou estar aqui mais uma vez com a 41ª live. E o assunto é o quê? Eu não sei. Aí vocês vão escolher. Quando chegar na segunda-feira eu boto lá logo cedinho.
eu coloco lá para vocês escolherem qual vai ser o assunto da live de segunda, tá certo? E é isso, vão vendo os conteúdos aí durante a semana, que eu fico fazendo os conteúdos complementares, as soluções, carrossel, as coisinhas. Vão vendo os conteúdos durante a semana, não deixem de ver. E querendo conversar comigo, eu estou lá no direct, pode bater o papo que for, chega lá, levanta a mão, pede ajuda. Chefão, me ajude! Eu ajudo. Esse me ajuda é de um cabra daqui de Natal, da Gol, que virou político. Me ajude! Ele pedindo voto. Beleza, gente? Pois então, até segunda-feira, com mais uma live espartana, número 41. Até lá. Valeu, valeu!